Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Podem se sentar. Se puderem sentar aqui no meio é melhor. Ficam todos centralizados. Amém? As crianças rapidamente se dirigam à escolinha. Glória a Deus. Graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor. Boa noite a todos. Amém? Diga comigo assim: pagar um preço. Pagar um preço. Pagar todo o preço. Você está pagando todo o preço? Para que se cumpra o propósito de Deus na tua vida, sim ou não? Porque salvação é uma coisa. Todos aqueles que creem em Jesus, entregam tua vida a Ele, recebem o quê? A salvação. Todos aqueles que... Eu quero falar sobre a visitação. Vocês sabem o que significa visitação? Alguém já foi visitado pelo Senhor aqui, sim ou não? Vocês têm dúvida? Levante a mão, quem já foi visitado pelo Senhor? Quem não levantou a mão porque não é filho ainda, né? Porque todos nós fomos visitados pelo Senhor. Todos aqueles que um dia se tornaram filhos do Senhor, receberam a visitação. E a visitação, eu quero dizer que é o primeiro passo para que a pessoa ela receba o propósito do Senhor. Não tem como a pessoa entender, compreender, receber o teu chamado, o teu propósito, sem antes ter recebido a visitação do Senhor. Diga, visitação. Visitação do Senhor. Um dia eu fui visitado. E acabou nisso. Esse relacionamento acaba nisso. Um dia nós fomos visitados pelo Senhor, tudo termina nisso. Aí que tudo deveria estar começando. Só que há um preço a ser pago, para que o propósito do Senhor, ele seja revelado a nós. Só que esse preço é um preço muito alto, que só é possível de ser pago aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então só se compreende as coisas do Senhor pelo Espírito. Por isso que o primeiro passo para a salvação é você entregar a tua vida a Cristo. Depois nascer de novo da água e do Espírito. Depois, esse nascer de novo da água e do Espírito, importa dizer que você teria que pagar um preço. Entenda que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele em João 20, 22, diante do cenáculo em Israel, ele libera sobre 120 pessoas a vida dele. Coloca o fundo. Ele soprou o sopro de vida sobre a vida dos apóstolos e daqueles que ali estavam. Porém ainda isso não era tudo. Receber a vida de Cristo ainda não era tudo. Olhe para cá, presta atenção. E comece a anotar, traga caderno. Vamos intitular que quinta e domingo não é culto. É uma escola de Cristo. Porque pregação é para aqueles que precisam ser salvos. E vocês já foram salvos. Já entregaram a vida de vocês a Cristo. E depois disso nós temos que nos espelharmos em Jesus Cristo. No Cristo de Deus, no Filho de Deus. E ele tinha o que? Uma escola. A qual ele capacitou os seus apóstolos. A bem da verdade que eles bateram muita cabeça. Até que realmente eles recebessem o Espírito da vida, de João 20, 22. E depois eles receberam uma segunda ordenança, qual foi? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, da virtude dos céus. Então entenda que nós precisamos, amado, primeiramente recebermos a vida. Você e eu recebemos essa vida. E essa vida está em Cristo. Mas agora nós precisamos evoluir espiritualmente. Nós precisamos termos a revelação do nosso propósito. Porque sem conhecermos o nosso propósito, nós vamos ficar de um lado para o outro, como a onda do mar, soprada pelo vento, ela vai de um lado para o outro. Está em Tiago 1,5, 1,6. E não pense, tal homem, digo eu, tal mulher, ou qualquer um de vocês, ou de mim, que nós chegaremos a algum lugar. Você não pode estar num local, ou querer ir para um local, para uma cidade, para um país, para uma igreja, para um emprego, para uma família, para um relacionamento, seja o que for, porque é legal, porque é bom, porque ela é bonita, porque é local, rende bem, paga bem, porque a igreja é bonita, tem ar-condicionado, porque a igreja é bela. Não, tudo isso é um erro, e é um equívoco. E quando você se depara com este erro, praticamente se torna quase que impossível remediar
sem um sacrifício. Por quê? Porque você vai ter que admitir que você cometeu um erro. E o ser humano, por ele ser dominado por um eu, pela alma, ele nunca quer se curvar ao espírito. O ser humano, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente, ele é tudo que de ruim existe. Se não fosse a misericórdia e graça do Senhor, nós estávamos indo a passo largo para o inferno. Mas Ele nos redimiu, Ele morreu e Ele trouxe o perdão para os nossos pecados. E Ele também com a sua morte nos deu o poder da libertação do pecado. Mas muitos não querem ser libertos desse poder do pecado. E esse pecado nos domina. E uma das atrocidades que nós cometemos contra a nossa vida é querermos nos enquadrar, estarmos aonde a gente se sente bem, aonde a gente se sente protegido, aonde até que aquilo que você está vivendo é bom, não está contra a lei do homem. Então você pode estar 100% fora do teu foco, estando casado no papel, mas com a pessoa errada, estando trabalhando junto à empresa errada, até recebendo um bom salário, mas aquele não seria tudo aquilo que Deus planejou para você. Ter escolhido uma pessoa errada, está até que vivendo bem, mas lá na frente estoura, porque os divórcios são assim, passa-se 5, 10, 15, 20 anos depois, tu vai conhecer a pessoa que você tem do seu lado. Não sei por que Deus me meteu por esta seara, mas alguma coisa Deus tem com alguém aqui ou com muitas pessoas. Então é só convivendo com a pessoa que nós aprendemos. Só que isso não é o bastante, porque lá atrás não era aquilo que Deus tinha para conosco. Deus tinha um outro propósito, e muitos pagam no presente um alto preço, e esse é um preço ruim, esse é um preço que Deus não queria colher da tua vida e da minha vida. Agora eu vou falar hoje sobre um preço, e esse preço sobe como um cheiro agradável às narinas do Senhor. Vamos para um texto que Paulo nos ensina. Vá lá em Atos 9, do 5 em diante. Atos 9, o 5 e o 6, depois do 10 ao 17. Atos 9, 5 e 6, depois do 10 ao 17. Vamos ler, vamos pegar como parâmetro a vida de Saulo até então. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Vocês sabem da história. Saulo, perseguidor e matador de cristão, enfim, estava a caminho de Damasco. E aí nós caímos aqui no versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Segura aí. Então nós vemos que o Senhor surge, há a presença do Senhor, há uma visitação do Senhor sobre a vida de Saulo. Então, primeiramente, para que nós saibamos do nosso propósito, ocorrerá uma visitação. O Senhor, Ele há de se revelar a nós, como foi na vida de Saulo até então. E quando Ele se revela, volta lá no 5. Quando Ele se revela, nós vemos que há uma pergunta que Ele faz. Travou aí? Chato, 5 aqui. Saulo perguntou: quem és tu? Então, quando o Senhor visita, nós temos que saber quem é que está nos visitando. Se é o Senhor Espírito Santo, se é Cristo, se é Deus. Deus e Jesus são a mesma coisa na pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, muitas das vezes nós recebemos uma voz, nós recebemos uma revelação, nós recebemos uma visão, mas nós temos que fazer a pergunta que Saulo fez. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então o Senhor se revela a ele, e o Senhor já começa a apontar quem era Saulo. Por quê? Porque ali o Senhor já diz: a quem tu persegues. Já começa a ser revelada a pessoa de Saulo. Toda vez que o Senhor nos visita, Ele vem dizendo quem Ele é e quem nós somos. E aqui nós tiramos como parâmetro essa passagem. Só que logo em seguida a visitação do Senhor sobre a vida de Saulo, o Senhor já diz, Ele já dita uma regra, Ele já dá um chamado, Ele já dá um propósito. Segue. Qual é o propósito? Ele tinha caído do animal, Saulo. Ele está dizendo: levante-se, entre na cidade.
alguém lhe dirá o que você deve fazer. Sempre haverá alguém, Deus vai usar alguém. Talvez o primeiro impacto seja o chamado de Saulo, que foi diretamente pelo Senhor. Só que depois Deus vai se utilizar de pessoas para lhe ensinar o teu propósito. Talvez para se revelar o teu propósito. Vai usar pessoas para te doutrinar, para lhe lapidar, para lhe disciplinar, para te exortar. Exortar significa motivar, ou disciplinar. Sempre Deus vai usar de alguém. E aqui nessa história o Senhor usa a Ananias e diz para ele que ele tinha que entrar na cidade e procurar, que o Senhor daria a ele o que ele teria que fazer. Vai em Atos 10 agora. Atos 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Olha que tremendo. Ele se revela a Saulo e depois também ele se revela a Ananias. O chamou, quer dizer, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele: segue. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Segue. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Segue. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Segue. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Segue. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Segue. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui nós vemos que o Senhor se revela a Ananias para ir até um local onde estava outro escolhido, outro que já havia sido visitado pelo Senhor. E nós já fomos um dia visitados pelo Senhor. Ele já nos deu a salvação. E creio e garanto que todos já foram visitados por palavras proféticas, por sonhos, ou por algo que entrou dentro do teu coração e você sentiu uma alegria, um gozo, porque procedia de uma fonte segura, que é do reino dos céus. Eu creio que cada um de nós já foi pincelado, já foi apontado, já recebeu tantas palavras que te davam um norte, que te davam uma direção, que te davam o seu verdadeiro chamado. Quantas vezes Deus já se utilizou do mesmo aspecto que ele se utilizou de Ananias para levar até Saulo o seu propósito. E muitas das vezes nós ficamos ainda aquietados, quietos no nosso local, sem se locomover, mudo, estático, sem ação. E Deus, Ele quer que nós o sigamos. O Senhor não veio para a terra apenas para a salvação da tua alma. Ele não ressurgiu, Ele não ressuscitou ao terceiro dia. Ele não padeceu tudo que Ele padeceu e sofreu e morreu apenas e tão somente para lhe dar salvação. Ele não quer ter apenas um reino dele na eternidade cheia de pessoas que aqui em vida não o sigam. Você recebeu Jesus, está salvo, mas agora o Senhor sempre, desde quando Ele existiu, Ele está à procura daqueles que o sigam, daqueles que negam a si mesmo, tomem a sua cruz e o sigam, e cumpram o teu propósito. Isso é muito mais do que se tornar filho, isso é muito mais que se tornar um filho amigo, um filho discípulo e um filho vencedor. Só os que vencerem herdarão o direito de reinar no reino de Deus aqui na terra. Muitos sofrerão este prejuízo por não negar a sua alma, o seu eu. Aquele que perder a sua vida, quando se fala de vida, está se falando da vida da alma. Aquele que não deixar os seus deleites, seus desejos, suas vontades, os seus sonhos, para viver os sonhos do Senhor. Deixar os seus projetos para viver os projetos do Senhor. Deixar os seus planos de vida para viver os planos de vida do Senhor. Tem pessoas que Deus liberou para fazer economia, zootecnia, veterinária, advocacia, ser engenheiro, ser isso. Mas tem pessoas que Deus não vocacionou, não chamou para isso. E todos aqueles que tomam um rumo distinto,
do qual Deus o planejou, terá prejuízos. E muitos prejuízos. Porque chegarão naquele dia e poderão ter exercido a tua profissão, ou seja, e nada de mal tenha feito, mas você não cumpriu o verdadeiro propósito do Senhor. E isso haverá o que? Uma averiguação do fogo do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele averiguará, Ele comprovará, Ele provará as nossas obras. E elas serão encontradas quando fora do propósito de Deus, na condição de palha, feno e madeira, se queimarão, não terá valor algum. Deus, Ele espera que nós o sigamos, e para seguir, há um preço a ser pago, nós já vamos ver. O preço de perder tudo, de negar tudo, pai, mãe, esposa, filho, filha, não abandonar casamento, não abandonar filhos, não abandonar pais, mas aquele laço emocional, é o que diz a palavra, eu estou pregando a palavra. Laços emocionais, isso atrapalha, isso Deus também não divide com ninguém. Deixe os mortos serem sepultados por aqueles que já estão hipoteticamente mortos. Nós não temos que voltar. Aquele que lança a mão no arado não pode voltar para trás. Aquela viúva, amado, pagar o preço é dar tudo. Ela tinha 2 moedas. Ao ser depositado ali, era ínfimo perto de quem havia ofertado mais, mas ela deu tudo o que ela tinha. Aquela outra viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela deu tudo o que ela tinha. Não estou induzindo vocês a falar condição financeira, estou falando quando Deus te chama, é para você negar o teu eu, é para você negar todas as circunstâncias que te colocam fora do propósito de Deus. Não é teu pai, não é tua esposa, não é teu filho, tua filha, não são teus filhos em relação aos pais, que morreram na cruz, que poderão te dar alguma coisa que é eterna. Só o que você faz pelo Espírito, cumprindo o teu propósito, que terá valor na eternidade. Aí as provas, quer dizer, o fogo que vai descer, que não aprovou as obras feitas por realizações fora do propósito de Deus, vão ser queimadas, não tem valor diante de Deus. Mas aquelas feitas segundo o propósito do Senhor, segundo a vontade de Deus, essas receberão o aprove, serão aprovadas, e serão de prata, ouro e pedras preciosas, terá louvor, receberá galardões diante de Deus. Nós precisamos nos despertarmos, igreja, nós precisamos pagarmos um preço, nós precisamos sacrificar sim, porque o sacrifício maior já foi feito por Ele, por Cristo. Agora nós temos que pagar o nosso preço. E preço se paga quando nós temos que seguir a Ele. E quando se fala de seguir a Ele, nós temos que render tudo a Ele. Tudo é tudo. Pega o dicionário, o pai dos burros, e pega lá e vai ver o Aurélio. Tudo é tudo. Não é metade. É tudo. Senão, diz os evangelhos, nós não seremos dignos dEle. Nós não seremos dignos de entrarmos no reino de Deus. Entenda, o que é reino de Deus? É o reino milenar. Já estamos vivendo o reino de Deus, que antecede ao reino milenar. Ele vem com os seus anjos, a igreja sobe. Tem muitos que nem morrerão, nem chegarão à morte, já estarão com Ele num corpo glorificado, aqui no planeta Terra, por 1000 anos, reinando com Jesus. São estes que pagaram um alto preço. São estes que farão jus a estarem com o Mestre, com Jesus, num corpo glorificado, por mais 1000 anos aqui. Vocês estão entendendo isso ou não? Então vale a pena o que eu estou ensinando a vocês. Vale a pena nós vivermos isso que eu estou ensinando a vocês. Há um preço alto que nós temos que pagar. 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Por causa de quê? Um escolhido de Deus, ele era. Uma visitação do Senhor, a caminho de Damasco. Cai daquele animal, ofuscado por aquela luz, fica ele cego. O mesmo Senhor que chamou, que derrubou
a Saulo daquele animal é o mesmo que visita Ananias. Diz para ele aonde era para ele ir, porque lá o Senhor estaria enviando alguém do qual Deus tinha um propósito. E Ananias foi usado para dizer, para expressar o propósito a Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Visitação. Logo em seguida vem o que nós devemos fazer. Vem as dicas, vem a regra, vem o Senhor e diz qual é o seu propósito, o que você tem que fazer. O que tem que fazer é o que nós lemos atrás, que o Senhor volta lá em 16 ou 15, mantenha lá. Volta, 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento. Aqui Ananias estava se revelando o propósito na vida de Saulo. E com certeza Ananias chegou e disse todo o propósito de Saulo, o porquê que tudo aquilo estava ocorrendo com ele. Mas houve, para que se cumprisse o propósito na vida de Saulo, houve o sim. Deus espera o sim da tua igreja. Coloca lá Isaías 6 para mim. 6, 7 e 8. É no 8 que nós vamos encontrar. Isaías 6. Vamos lá. 6, Isaías 6. É na visão que teve o profeta Isaías. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Segue. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, ou seja, o seu pecado será perdoado. E agora entra no que eu quero. Então ouvi a voz do Senhor. O Senhor está bravejando, o Senhor está como um relâmpago, como um trovão, como um raio. Ele está expressando, Ele está perguntando à sua igreja, nesta noite, e em muitas igrejas aonde Ele está, porque em muitas Ele não está, e Ele está fazendo essa pergunta. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? Essa é a pergunta do Senhor. Quem irá por nós? Se todo mundo desistir, se todo mundo recuar, se todo mundo fraquejar, se todo mundo não quiser nada a não ser a tua salvação, como será que será propagado o Evangelho? E o ide, Mateus 10, 7 e 10, 8, ide e pregai que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite aos mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Em Marcos 16 diz, 15, 16 em diante, diz que cooperando com eles, com os apóstolos, com os filhos de Deus e o Senhor, com sinais, prodígios do sobrenatural, Ele vai à frente. Nós não queremos ir, nós só queremos ficar obesos espiritualmente, nós não queremos praticar, nós não queremos colocar em prática os dons, as revelações, os ensinos, os conhecimentos, os entendimentos que Deus está nos levando. Há um preço a ser pago, esse preço você não está eximida, você tem que pagar. Estamos no SPC dos céus, estamos no Serasa dos céus, estamos negativados na receita dos céus, estamos negativados nos céus. Viu, bonitão? Viu, bonitinha? Não dá para esperar. Deus conta com você. Se faltar um ingrediente, desanda toda a massa. Se alguém foi designado para a palavra da salvação, e ele é para ser o dedinho, e o dedinho não quer ser dedinho, nós estamos enrolados. Se você foi destacada para ser um dos olhos, um do globo ocular da palavra da salvação, lindinho e lindinha, estamos enrolados, porque você não quer saber o teu propósito, e não quer cumpri-lo. E aí, como é que fica a igreja? Vai ficar cega? Se você foi designada para ser os pés, e não quer ser os pés, como nós vamos andar? Como vamos ser uma igreja viva, um reino em movimento? Vamos pedir asas para o Senhor, porque aí não tem o pé, temos que voar. Você entende que quando você diz não, você interfere no corpo corporativo? O que é o corpo corporativo? É o corpo de Cristo, formado por muitos membros. Você é um membro. É um carro de 60 mil peças, cada peça tem a sua função distinta dentro do carro, senão ele não é um carro, senão ele não anda, senão ele não é um veículo, senão ele não cumpre o propósito de ser um carro, com GPS, com isso, com piloto automático, enfim. A peça mais barata
ela tem a sua importância no carro. Assim é a igreja. Deus conta com todos vocês. Ele abriu mão de se manifestar por si próprio. Ele quer se manifestar através de nós, através do seu corpo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Muitos corpos, que somos nós formamos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. O corpo para a cabeça que é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, Cristo. Mas há um preço. Vamos para o preço. Coloca para mim Mateus 8, do 19 ao 22. 8 de Mateus, 19 ao 22. Embora o Senhor tenha uma responsabilidade de nos visitar, e Ele já teve, Ele já nos chamou. Nós também temos uma responsabilidade, quando Ele nos chama, de cumprirmos o nosso propósito. E diz assim, os evangelhos nos ensinam. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu estou falando de seguir. Quem só quer ser salvo aqui e ir para o céu, fica de um lado. Quem quer ser salvo e seguir ao Senhor, estar com Ele aqui no reino milenar, reinar com Ele, ser provado, receber recompensas maiores. Deveria ser assim, né? O culto primeiro é só para aqueles que querem só ser salvos. Estou pensando seriamente nisso. Em dividir em 2 horários, só para aqueles que querem ser salvos. É um outro tipo de alimento. Para aqueles que querem ser salvos, querem ser cheios do Espírito Santo, querem cumprir o seu propósito, querem ter sangue nos olhos, querem andar sobre as águas, querem fazer descer fogo do céu, quer chegar diante do rio ali, bater a vassoura ali e falar: abre, o rio vai abrir. Quer chegar diante do tempo que está vindo, para a tempestade, para as nuvens já, vento, cessa, em nome de Jesus. O segundo culto seria para aquele que vai dizer: Senhor Jesus, Tu és a pedra angular, a pedra esquina, me dá água. É para aqueles que querem seguir, aqueles que querem mais, aqueles que querem ser a imagem e semelhança. Há uma divisão. Os que querem ser apenas salvos é aqueles que não ligam, que não estão nem aí, que praticamente se tornam pessoas religiosas, dizimista, ofertante, toma a ceia, diz amém, levanta a mão, repete o que o pastor fala, vai embora e sua vida continua da mesma forma. Não, Deus tem alegria, vamos dizer, pouca. Alegria mesmo tem quando aqueles que realmente querem cumprir o seu propósito dizem uma resposta a Isaías 6:8. Quem irão? Quem querem? Quem virá? Quem diz: eis-me aqui? A quem eu posso enviar? Deus espera uma resposta nossa de Isaías 6:8. A quem enviarei? Com quem eu posso contar? Seria você que teria que ficar em pé e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus espera. Mas amém. Agora vamos ver para aqueles que realmente cumprem o que Isaías 6:8 disse, que disseram: eis-me aqui, envia-me a mim, não importa o preço que tenha que pagar, porque o preço maior já foi pago. Volta lá. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Segue. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a tua cabeça. Segue. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Segue. Não, para aí no 22. Há um preço para seguir o Senhor. Coloca para mim, daí eu já venho explicando. Coloca agora em Mateus 16, do 24 ao 27. Mateus 16, do 24 ao 27. Então nós estamos diante de 2 cenários, de 2 tipos de pessoas. Os que querem apenas ser salvos, pode olhar para a vida desses que só querem ser salvos. São raros os que prosperam. Vivem de migalhas, vivem daquilo que cai da mesa do Senhor. Estão com a vida truncada, com a vida financeira truncada, com a vida familiar truncada. Estão quase que sempre arrebentados, enfermos, com divórcios, com separações. Então é um terror, amado, viver essa vida apenas para ser um ser humano salvo. Não, Deus, Ele quer mais.
Eu não estou bravo, estou motivando vocês a que vocês queiram seguir a Jesus. E para isso há um preço. E esse preço continua sendo descrito aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, seguir, acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, segue. Pois quem quiser salvar a sua vida, aqui está falando da alma, não está falando de vida, a vida eterna, aqui está falando da vida da alma. A sua vida, ela é salva, tu vai para a eternidade. A salvação vem quando você encontra Jesus, quando Ele te encontra, quando você o aceita, quando Ele te recebe como filho, está salvo. Agora a salvação da alma é por nossa conta, não é um pacote combo. Jesus não te salvou da tua alma, é o teu eu. Se Ele tivesse salvado você do teu eu, poderia já Ele ter voltado, a salvação dele seria completa, não? Mas nós não. Você se torna um filho, um cristão, um crente, aceita Jesus, continua bebendo, continua fumando, continua se prostituindo, deve e não paga, nome Serasa, um SPC, continua envergonhando a Deus, continua sendo uma tragédia. Então quer dizer, o seu eu não foi alcançado, e nem menos a tua carne, muito menos a tua carne, porque a nossa carne, eu tenho ensinado que ela tem que ser destruída. Carne não é um paralama de carro que bate, recebe uma massa, lixa, pinta, está zero. Carne tem que ser destruída. E a carne com a alma é o maior inimigo do ser humano, do Filho de Deus, porque elas formam uma quadrilha. Não tem quatro, mas estão em dois, é uma formação de quadrilha. A carne com a tua alma, elas estão mancomunadas. O que é mancomunadas? Unidas para derrubar você. Satanás já está derrotado, Jesus já derrotou. Se você andar nos preceitos do Senhor, nos princípios do Senhor, Ele não tasca a mão em você, Ele não rela em você. O salmista diz: mal algum chegará à minha tenda. Não chega mesmo a tua tenda, significa a tua vida. Não rela, só com a permissão, como foi na vida de Jó. Só quando Deus permite é que Satanás toca em você, senão ele não toca. E Deus vela pelo cumprimento da tua palavra. Jeremias 1,12, Ele vela pelo cumprimento da tua palavra. Ele falou, está falado, Ele cumpre. Ele pode permitir que algumas coisas te ocorram, mas para glória e louvor ao nome dEle. Como foi na vida de Lázaro: Jesus, tu aqui jogava baralho aqui, rouba monte, nós fazíamos churrasco aqui, mas Jesus, te mandamos chamar 4 dias atrás, o teu amigo Lázaro, teu companheiro, teu amigo, a amizade que vocês tinham, e você deixou ele morrer. E Jesus disse: não, eu não cheguei tarde, eu cheguei no tempo certo, no tempo oportuno. E tudo isso que aconteceu com o meu amigo Lázaro, disse Jesus, é para glorificar o meu nome. Então quando há um propósito, Deus permite. Quando não há um propósito, Deus não permite. Pode ficar tranquilo, mal algum chegará à tua tenda, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando você está no propósito do Senhor. Mas quando você está vivendo a sua vidinha do seu jeito, ao seu bel prazer, tudo que você plantar, tu vai colher. E aí se cumpre João 10,10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E fim de papo. Vosso Deus estará convosco enquanto vocês e eu estivermos com Ele. Se você o deixar, Ele também te deixará. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Quem não tem compromisso com Ele, Ele também não tem compromisso com essa pessoa. Amós 3,3, andarão dois juntos se não estivermos de acordo? Pois quem quiser salvar a sua vida, a vida da alma, está dizendo, quem tentar salvar a sua vida, não, eu quero viver dessa forma, deixa eu viver dessa forma, eu sou feliz dessa forma, eu quero estar onde eu me sinto bem, eu quero estar com pessoas bonitas, eu quero estar numa cidade bela, eu quero estar numa cidade onde tem a luz, tem a água, e Deus te quer lá no meio do Amazonas, pregando para os ribeirinhos, para os indígenas, e daí? Não dá para você ficar com essa vida da alma. Não, eu quero estudar, eu quero ser comerciante, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus não tem tempo, não dá tempo. Não dá tempo, você carimbou a tua salvação, amém, foi no Espírito, foi de coração, Romanos 10, 9 e 10, creu com o coração, confessou com a boca, está salvo, e acabou a sua vida. Que vergonha será naquele dia lá, onde o fogo vai descer, vai descer, vai descer sobre as nossas obras, palha, feno e madeira. Não, tem que ser de ouro, prata e bronze. Deus não está preocupado quantos carros, quanto você ganha por mês, o que você deu certo nessa vida, Ele quer que você dê certo numa vida no Espírito. Não estou dizendo para você abandonar a família, abandonar a tua profissão, o teu comércio,
para viver em prol da obra ou pela obra. Mas se Deus te chamou, faça. Se Ele não te chamou, porque Deus precisa de médico, precisa de engenheiro, precisa de advogado, sim. Eu consigo conciliar as duas coisas. Advogo de 21 para 22 anos. E sou pastor pela misericórdia e graça, por profissão advogado, por vocação filho de Deus, pastor seja o que for. Se eu posso, você pode. Não existe um superior ao outro, não existe predileto, preferido, escolhido. Quer dizer, não existe preferido e predileto. O que existe são aqueles que são chamados e os que são escolhidos. E eu creio que eu estou diante de um povo escolhido e chamado, tudo junto, misturado, aqui dentro. E o avivamento para esta cidade, o que é avivamento? É algo que está dentro de você. Talvez não esteja em livros, talvez não estejam à disposição do Google para você puxar e pegar a definição do que é avivamento. O avivamento é um desabrochar, o avivamento é um despertar, o avivamento é um mergulhar, o avivamento é uma alegria. O avivamento é você sentir Deus, ouvir Ele falar, Ele com você com Ele, um diálogo. É um relacionamento, é algo de dentro para fora. É algo que você olha para dentro de si, você vê o reino da eternidade, o Pai, o Filho, na pessoa do Senhor Espírito Santo, dentro de você. Isso é magnífico, é você se descobrir no Senhor. É você mergulhar e nadar por dentro de Deus, porque a eternidade está na palma da mão de Deus. E agora um Deus tão grande, tão infinito, tão eterno está dentro de nós, resolveu morar em nós. Que doideira é essa? Deus é doido. Não é nenhuma desonra eu falar, mas Deus é doido mesmo, porque meu Deus, só com a vida no Espírito conseguiremos entender o propósito de Deus e entender Deus. Não se entende Deus, não se assimila a Deus, não se vê Deus, não se sente Deus, não sente a tua presença, não sente a tua glória, não sente o teu poder, se não for pelo Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e Ele está disponível para todos aqueles que creem. Busque o batismo com o Espírito Santo. Segue. Vai até o 27. Pois quem adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês lembram que estava dito ali? Perder a sua vida para poder ganhar o quê? A sua alma, a vida na alma. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Segue. Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E uma das recompensas é reinar com Ele no milênio. Eu sou filho, já está bom, ok, vai ser salvo. Para o amigo, ele revela mistérios, segredos do reino, coisas encobertas. Ao discípulo se torna mais a imagem e semelhança, de João 15. Aquele que quer ser discípulo, por exemplo, estamos com a escola de Cristo. É para quê? Para formatar a imagem e semelhança de Cristo. Sexta-feira nós damos continuidade na escola de Cristo. Fiz uma reunião com os obreiros, fechou a escola de Cristo. Quem tinha que entrar, entrou, quem tem que sair, sai. Ela fecha, porque nós vamos pegar um pelotão aqui, um grupo de aproximadamente 60 e poucas pessoas. E com a palavra de Deus, com a revelação, com o poder do Espírito Santo, essas pessoas se tornarão a imagem e semelhança de Cristo. Nada menos vai acontecer nessa escola de Cristo. Nada menos que isso pode acontecer. Por quê? Não é obra de homem, não é ensino humano, mas é o quê? Do Espírito Santo. E o findar dessa escola de Cristo será, João 14:12. Crê no Senhor Jesus Cristo e fará as mesmas obras que Ele fez e obras maiores. Nós faremos obras maiores ainda. Porque é o desejo, é o propósito. Então nós estamos debaixo da palavra de Deus. Nós estamos debaixo do comando de um homem, da palavra de um homem. Mas estamos debaixo da palavra de Deus. E ela há de se cumprir. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passará em vão. Antes ela cumprirá o desígnio, o propósito para o qual ela foi criada e gerada dentro de você. Um dia você recebeu a visitação. Um dia você recebeu a revelação do teu propósito. Cumpra-o. Cumpra o que está em Isaías 6:8. Eis-me aqui. O que me faz ter construído esse templo e estar aqui falando para vocês foi por causa que de 2003 para 2004, na passagem do ano eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Um desafio da missionária Adriana do Brasil para Cristo. Eu estou aqui por conta desse passo que eu dei. O Senhor me visitou
me arrebatou em espírito, mostrou tudo isso daqui, mostrou a obra no sítio, o templo que está sendo construído lá, tudo, e aqui já está construído, quase 8 anos está construído. Agora nós precisamos encher, para que o recheio seja dos céus. Não adianta belo, bonito e adornado, com um povo almático e carnal aqui. Pessoas que só querem ser um religioso, que só querem cumprir os seus dias sobre a face da terra, receber a coroa da vida eterna e tchau, fui. Isso é pouco. Isso é pouco. A maior tragédia, eu digo, na vida de um ser humano, não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A maior tragédia, repito, não é a morte, não é morrer de um acidente, não é morrer de câncer, não é morrer de um infarto fulminante. A maior tragédia é uma vida sem propósito. E você está aqui porque Deus tem um propósito. Mas não vai mudar a palavra? Não, não vai mudar. Deus vai pregar de N formas, até vocês cumprirem o teu propósito. Essa é uma igreja de propósito. Essa é uma igreja de propósito. Toda a igreja de Cristo tem que ser de propósito. Não é só de parte financeira, não é só dar uma moto ganha 2, dar uma casa leva 3, não é só de cura, não é só de descer o ouro dos céus como desce aqui, brota da mão, pedra preciosa. Não, não, não. Não é só de sinais, é de tudo. Tudo aquilo que envolva o plano completo da salvação. Que seria lamentável só termos recebido o perdão dos nossos pecados e só. Não, há algo mais. Paulo diz, todas as coisas lhes são lícitas, todas as coisas vocês podem, mas nem todas as coisas nos convêm. Ah, mas não vou virar cristão porque eu não posso ir na praia. Não está escrito isso. Eu não vou virar crente porque eu não posso jogar bola. Não está escrito isso. Ah, eu não posso isso, não posso aquilo. Onde está escrito isso? Só se for na sua Bíblia, porque na de Deus não está escrito isso. Não adianta estar bonito por fora, que não sepulcro caiado, e podre por dentro. Viver de aparência é viver pela alma, é viver pela carne. Deus está fadado de pessoas vivendo pela carne, pregando o que não vivem, liberando o que não tem, querendo levar as pessoas aonde eles não estão. Isso é hipocrisia, isso é fariseísmo, e isso Deus vai cobrar. Falsidade, somos falsos profetas se assim nós formos. Amém? Vai lá de novo. Lucas 9, do 59 ao 62. Lucas 9, do 59 ao 62. Só estou na introdução ainda, hein? Para justificar, amado, aquilo que eu estou dizendo. Jesus a outro lhe disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Não pode. Segue. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quem aqui está? Não está olhando para os seus problemas e está indo proclamar o reino de Deus. Eu vi que houve aqui um povo doido que foi lá na casa de recuperação, levar sopa e pregar a palavra. Quem foi? Levante a mão. Fiquem em pé vocês, para que eles vejam. Pode ficar em pé. Se eles podem, vocês podem. Fiquem em pé, calma. Se eles podem, vocês podem. Eles foram proclamar o reino de Deus. Não, mas eu tenho que cuidar da minha família. Sim, ninguém está falando. Deus não está, pode sentar, obrigado. Deus não está indo contra pai, mãe, deixar. O que Deus está querendo dizer é que tudo isso tem a sua importância, mas na sua dosagem correta. Segue. Ainda outro disse, vou seguir-te. Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Eu vou seguir-te. Um monte, tal como esses personagens da Bíblia dizem, eu vou seguir, eu vou seguir. A hora que o Senhor apertava, dava de contrapartida um propósito para eles cumprirem, uma missão, dava uma palavra, eles recuavam. Eles desistiam, ninguém quer seguir. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer tocar em Deus, quer receber a sua visitação, quer receber os seus dons, o seu poder, quer ter dons de discernimento, de falar em línguas, de interpretar línguas, dom de fé, dom de milagres, dom da palavra de conhecimento, sabedoria, enfim. Mas não querem proclamar o reino de Deus. Estão estáticos. Meu Deus, aonde nós estamos? Estamos como estes personagens. Ainda outro, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Segue. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
aqui vem a definição que sempre que eu prego, é apto para o reino de Deus. O que é apto para o reino de Deus? Eu não vou ser salvo, não, amado. Recebeu Jesus, é autêntica a tua salvação? Ok. Tá. Mas aquele que recua, que não quer cumprir o teu propósito, que não quer seguir a Cristo, se tornar um discípulo dele, um amigo dele, como diz o apóstolo São Paulo, um vencedor, que Paulo, vou citar daqui a pouco, chegou uma hora que ele falou, a minha vida é nada, considera um esterco, que não está nem aí mais com a sua vida. A estes terão o direito, estarão aptos para o reino de Deus, o reino milenar. Não é lá, fique tranquilo, tu não vai perder a tua salvação, mas tu não vai ficar aqui com a gente não, porque eu vou até o fim, vou estar no corpo glorificado, já sou meio exortado, quero ser o delegado da cidade, ou o juiz da cidade, porque vai haver igual é aqui, porém um corpo glorificado, ninguém mais mata, não tem fome, não tem sede, enfim, não vou mais padecer, estarei num corpo glorificado, não estarei mais sujeito ao pecado. Pastor, o que é isso? Nunca ouvi falar de corpo glorificado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele foi naquela casa, como que era o corpo dele? Um corpo glorificado. Toca aqui, é possível tocar, mas é um corpo glorificado, é um corpo de glória, e nós estaremos aqui nesta condição, reinando, apto, aquele que não se enrolar, aquele que não ficar enredado pelas coisas deste mundo, mas antes, porém, cumpre o teu propósito, serão aptos para o reino de Deus. Você pode ser bilionária, trilionário, não vai dar para comprar, vai ter que ser por um alto preço. A conquista grave isso, é um alto preço. Dá para alguém vir ajudar a limpar a igreja? Eis-me aqui. Vamos evangelizar hoje tal lugar? Eis-me aqui. Eu só não tenho combustível, não tem problema, fazemos 2 viagens, ok, eis-me aqui. Precisa de alguém para ir comigo na Unesp? Eis-me aqui. Precisa de alguém para conseguir mantimentos para a gente levar para uma família? Eis-me aqui. Agora não dá, mas daqui a pouco dá, pastor. Aqueles que nunca dizem não para o reino, um reino em movimento, uma igreja em movimento, é aquela que é regida, liderada, pastoreada pelo sumo pastor, o Espírito Santo, onde sua vida não é mais sua vida, mas sua vida é do Senhor, Ele faz dela o que Ele quer. Agora eu nunca vi, você é de Cristo, eu sou, dá para tal coisa? Não, não dá. Dá para fazer tal coisa? Não, não dá. Então a vida, então vai ver com Deus que você não é salvo não, não é dele, hein? Toma cuidado, você não é salva, e você não é salvo. Ai pastor, estou até com medo. Fique com medo. Nunca você diz não, nunca você diz sim. Deus não pode usar a tua vida para nada, então você não é dele. Vai em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Quero falar sobre Paulo aqui, voltar em Paulo. 2 Timóteo do 4, do 6 ao 8. Paulo, ele chega, então ele aceita o chamado dele. Ananias vai naquela casa, impõe as mãos sobre ele, a cegueira cai, e ele então recebe tudo aquilo que Ananias passa para ele, e ele já é batizado com o Espírito Santo ali, já recebe a vida, já recebe o Senhor, já recebe a eternidade dentro dele, e ele já está numa outra condição aqui. E ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Olha Paulo dizendo isso. E ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Tem 8 ou não? 8. Agora me é reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, aqui entra vocês, mas não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, que desejam a sua vinda, que cumprem o seu propósito. Coloca para mim. Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Porém, ali vai estar numa versão, eu quero falar a minha versão. Vou ler a minha versão, King James, é a melhor.
como está ali. Da mesma forma, qualquer que de vocês não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha essa tradução aqui, ó, que linda. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo, quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Foi assim que os primeiros discípulos foram chamados. Tiveram que deixar tudo, abandonar tudo e segui-lo. O chamado dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos foi assim: deixa tudo. Não, deixa tudo. Quando você entende isso, se você é um seguidor de Cristo, você tem que abandonar tudo. Você tem que viver por fé. Não estou dizendo para abandonar trabalho, estou dizendo por fé e por revelação. E Deus vai dizer o que Ele quer do que Ele não quer para a tua vida. O que é para você seguir, para onde você seguir. Por isso que tem um monte de pessoas batendo cabeça. Prejuízos em cima de prejuízo. Erros em cima de erros. Turbulência em cima de turbulência. Porque não tem a pachorra de entrar como rei, como sacerdote, no santo do santo. E dizer, pelo teu sangue, pelo sangue de Cristo, ó Pai, eu estou aqui. Eu mereci o inferno, mas o teu filho me redimiu dos meus pecados. E me libertou do poder do pecado. E eu estou aqui na condição de pecador regenerado, redimido. E eu estou aqui para entender o meu propósito, para cumprir o meu propósito, para pedir perdão pelos meus pecados, para confessar os meus erros. A tua palavra diz que tu é fiel e justo para perdoar o pecado de todos aqueles que confessam. Então eu estou aqui para me usufruir de tudo isso. Sei que o Senhor não me ouve, sei que o Senhor não me vê, se Cristo não estiver em mim. Então eu recebo Cristo, que Cristo seja aquele que vai falar por mim diante de Deus. Olha, Deus pode estar com um cajado na mão, com a marreta de Thor, mas Ele abaixa, joga e fala: venha bendito do meu Pai. O que tu queres? Eu quero mais uma chance. Quem está aqui precisando de mais uma chance? Eu estou. E como? Se eu não tiver essa chance, eu viro pó diante dele. Quantos estão aqui dependendo de uma chance, de mais uma chance? Quantos estão aqui já vivendo, talvez já nos juros, na correção monetária? Deus, Ele é misericordioso, amado. Não é assim? É para tu estar aqui? Não. E assim, meu pai está aqui. Era para estar aqui? Não. Era para Deus ter levado. Minha mãe também teve câncer. Era para estar aqui? Não. Meu filho que está aqui andando, que foi ressuscitado, que Deus ressuscitou dos mortos, era para estar aqui? Não. Mas muitos estão aqui porque existe muitas pessoas que intercedem, que buscam a misericórdia, que clamam incessantemente pela graça e misericórdia. E Deus muitas das vezes Ele muda sentenças sobre a vida de pessoas. Coloca Mateus 4:19. Há um preço. Nós estamos falando de seguir, agora vamos falar do preço. Mateus 4:19. E Jesus disse: sigam-me e eu farei pescadores de homens. Mateus 9:9. Mateus 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E disse-lhe: siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. É tanto siga-me, 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 que eu quero que vocês sigam a Ele no final desta mensagem, deste ensino. É tantas pessoas que foram convocadas por Jesus, e muitas estão aqui, sendo convocadas por Ele. Coloca lá Mateus 19:21. Mateus 19:21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, um jovem, né? Eu acho que é esse do jovem. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Muitas das vezes, uns vão ter que deixar pai e mãe, outros vão ter que vender tudo, outros vão ter que deixar tudo, e assim sucessivamente. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Será mesmo? Coloca Atos 1, 13 e 14. Entenda algo que eu vou falar agora. Oração é importante? Muito. O derramamento do Espírito Santo é importante? Muito. Eu estou falando de Atos dos Apóstolos, onde houve um derramamento do Espírito Santo. Só que, muitas das vezes, não estou falando que sempre, ouça bem e anote, muitas das vezes, a obediência ao chamado, ao propósito, ele tem um poder maior do que até um propósito teu de oração. Ô louco. Sim, muitas das vezes. A obediência, ela antecede tudo, ela é mais importante que muitas vezes o derramamento do Espírito Santo. Porque antes que o Espírito Santo fosse derramado, como eu vou estar lendo, sobre aqueles homens, lá em Atos dos Apóstolos, eles obedeceram, deixaram tudo e foram estar no cenáculo. Então eles deixaram tudo, eles obedeceram a uma voz do Mestre. Diz aqui, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Então aquele povo, eles receberam uma palavra e foram para Jerusalém até que do alto fosse revestido com a virtude de Deus. Com a virtude do Espírito Santo, com o poder, com a unção, com o fogo, com o batismo que eles receberam. Onde aqueles homens começaram a falar em línguas, pareciam que estavam embriagados, línguas de fogo desciam. Então, antes de qualquer poder do derramamento do Espírito Santo, antes mesmo de qualquer poder que é liberado pela oração, tem que haver obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. A obediência, ela passa a ter um valor mais tão singular, mais tão alto, mais tão pleno, que subjuga muitas das vezes a oração. Aí você ora. E ora. E ora de novo, mas não obedece. Não surte efeito. E você vai lá pela salvação, tem um derramar do Espírito Santo, sai cheio do Espírito Santo. Aí vai lá na igreja X, e um derramar do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo na Y, na T, na V, na A, na B, e derrama, é poder, unção, dons, transferência de unção, derramamento do Espírito Santo, santo, derramamento, e chega uma hora que está obeso espiritualmente, derramamento do Espírito Santo. Não é obediente ao seu propósito? De que adianta? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Obediência, obedeceram uma palavra. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho do Tiago. Segue. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por que eu li esses versículos? Estou dizendo para você que o que antecede ao derramamento do Espírito Santo, o que antecede ao valor, ao propósito de uma oração surtir efeito, é o que? A obediência. Eles foram obedientes. Por isso que o derramamento do Espírito Santo ocorreu. Foram o que? Obedientes. Jesus está aqui. Os apóstolos estão ali, diante do cenáculo em Israel. Ele sopra o sopro de vida e diga: meus filhos, meus apóstolos, meus discípulos, agora ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder, a unção, venha o revestimento. Eles obedeceram. Deus quer derramar do Espírito Santo nesses últimos tempos. Deus quer que ocorra o que Joel, o que os profetas profetizaram, um derramamento do Espírito Santo. Milagres, sinais, prodígios, salvação, arrependimento, confissão, libertação, tudo. Mas antecede a uma obediência. O que antecede é a obediência. Obedecer o que? A palavra? Todos dizem que obedece. Eu quero que você obedeça à palavra de Deus, e à palavra de Deus que diz que Ele tem um propósito na tua vida, que você cumpra-o. Só isso. Que você cumpra-o.
Meu Deus. Se não somos úteis para o Senhor hoje, ouça isso. Se não, é a conclusão minha. Se não somos úteis ao Senhor hoje, quem se sente inútil aqui? Levante a mão. Não precisa levantar. Quem se sente útil, ou quem se sente inútil, é para você e é para mim. Se não somos úteis para o Senhor hoje, a única razão para isso é que não estamos dispostos a pagar um preço. Não estamos dispostos a responder às suas exigências. E não estamos dispostos a abrir mão de nossa reputação, da nossa educação, do nosso futuro, do nosso achômetro, da nossa vidinha, de tudo. E de toda a nossa vida. Vou repetir. Se não somos úteis, se Deus não se revela a nós, hoje, porque há uma razão, uma única razão para isso, é que não estamos dispostos a pagar um preço, não estamos dispostos a responder às suas exigências, e não estamos dispostos de abrir a mão de nossa vida. Mas eu penso assim, mas eu fui criado assim, meu pai me deu educação assim, ei, meu pastor me ensinou assim, ei, meu líder me ensinou assim, ei. Se não está acontecendo alguma coisa na tua vida, é porque Deus está falando e você não está disposta a obedecer. Há um preço, obediência. Há um preço, obediência. Há um preço, obediência. Sem obediência não tem como. Uma pessoa que concorda com as exigências do Senhor pode ser usada por Ele, ainda que não tenha grande conhecimento da verdade. Pastor, isso é para mim, vou repetir então. Uma pessoa que concorda com as exigências de Deus, com o chamamento de Deus, com o propósito de Deus, com a voz que derrubou a Saulo daquele animal. Se você concorda com o chamamento, com o propósito de Deus, mesmo que você não reúna condições de ter amplo conhecimento da verdade, é você que Ele vai usar, porque você cumpre as exigências. Quando eu cumpro as exigências, eu aceito o meu propósito, eu aceito o meu chamado. Eu o que? Sou obediente. Tudo gira em torno da obediência. Tudo gira em torno da obediência. Mas não tenho tanto conhecimento da verdade. Cumpre as exigências? É com você que Deus está falando. Mas eu sou como Isaías, talvez impuro. O Senhor vai fazer a mesma coisa. Com uma tenaz, o anjo vai pegar, vai passar brasas vivas nos teus lábios. Mas meus olhos olham para onde não é olhar. Peça para que passe nos olhos. Ah, mas a minha orelha fica ouvindo, eu fico dando ouvido ao povo, e daí mistura tudo dentro de mim, daí eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu saio dessa igreja, se eu não saio, se o pastor é uma bênção, não é, mas ele era, agora parece que não é. É Satanás, é o diabo que está falando. Se você tem o Espírito Santo que não erra, não acredita em homem, não acredita em mulher, não acredite nem em você mesma, porque o coração do homem é enganoso. Só o Espírito Santo esquadrinha o coração do homem, só Ele sabe o que se passa. Se você tem alguém que é 100% verdadeiro, que é o Espírito Santo, ouça a Ele, busque a Ele, converse com Ele, se referencie nele. Ele é o teu porto seguro, Ele é o teu pastor, Ele é o sumo pastor, Ele é o apóstolo, o Espírito Santo de Deus. É Ele. Para que errar? Se os teus olhos estão nesse estado, a tua boca, os teus ouvidos, e as tuas mãos estão aparpando os teus pés, pisando, andando por onde não deve, eis-me aqui, o mesmo anjo que estava lá, pega a tenaz e vai passar no teu corpo inteiro, vai lhe purificar, e você vai ser um dos grandes profetas, tal como foi Isaías. E você vai ser um grande profeta, tal como foi Isaías. Não importa o teu sexo, que Deus não olha para isso. Deus, Ele olha para o coração sincero, aquebrantado, desejoso de manifestar o reino dele, de ser a imagem e semelhança. O que Deus espera da tua igreja é isso, é a obediência, é não dar ouvido a Satanás, e muito menos a você, porque eu e você somos um monstro, há um monstro dentro da gente, a alma com a nossa carne é um monstro, é 1000 vezes pior que Satanás.
Porque Satanás já está derrotado. E Deus não tem como te derrotar. Porque você e eu temos uma vontade. É como uma laje de concreto, feita de uma espessura de 50 metros. Ninguém fura, se não for liberada a nossa vontade. Pai, tu tens a liberdade. Entra na minha vida e conserta tudo. O Espírito Santo é cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Tum, 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 tum. Posso entrar? Entra, meu Senhor, e ceia comigo. Mas antes de ceiar, vamos pôr a casa em ordem. Posso ir no teu banheiro? No closet. Quarto 1, quarto 2, quarto 3, cozinha, copa. Está escondendo lavanderia? Não. Lavanderia. A casinha do cachorro. Escondeu tudo na garagem. Não, Senhor, me ajuda aqui. Pode entrar na garagem. Mas você tem um quintal também. Ok, Senhor, vamos para o quintal. Abre a porta e leva ele para o quintal. Deixa ele fazer o que precisa ser feito. Porque sem santidade, sem pureza, sem verdade em você, não tem como ele lhe usar. Quando nós achamos que estamos sendo usados por ele, é nós que estamos usando ele. E vamos dar conta disso. Amém? Estamos chegando lá, hein? Por essa razão, então, amados, devemos antes de errar, tentando obedecer do que desobedecer completamente. É melhor obedecer demais do que desobedecer de menos. Ou seja, por essa razão, devemos antes de errar, tentando obedecer. É preferível errar tentando obedecer, amado, do que desobedecer completamente. Sabe como que eu venho? Eu tive uma visão lá, como se estivesse lá, em São Paulo. E eu com um binoclinho que chega até Pardinho ali, ou até ali o Rodoserve. Não chega até São Paulo. Me deu a visão lá, mostrou, puf. Até lá tem uma estrada. E para mim é uma estrada, sabe do quê? Não é de asfalto. Um monte de buraco, não tem ponte. Tem barreira. E do lado tem aquela cerca viva. Além da cerca de arame tem a cerca viva. Então toda vez que você dá uma navalhada, rala o corpo. Se enrosca na ferpa de arame e volta para a estradinha. Nós estamos indo. Já estamos lá na entrada de São Paulo. Já estamos lá, na onde que antecede Osasco. Já estamos em Osasco. Já estamos quase no centro do avivamento. Mas até lá, meu Deus, quantas multas Deus já nos multou. Tive até minha carteira cassada ano passado. Levei tanta multa que só o sangue. Fiquei 3 meses sem poder dirigir. Então nós recebemos tanta multa. Quantas vezes a polícia rodoviária nos parou, espiritualmente falando. Ei, está com excesso de velocidade. Maneira aí. Ei, fez uma ultrapassagem perigosa. Multa nele. Quantos cartão vermelho? Eu prefiro errar, mas estar obedecendo, do que desobedecer completamente a visão. O propósito maior. Pode chegar com os pneus careca lá, moído, ter bagaçado o carro, mas nós vamos chegar até lá. Eu passei uns vídeos aqui, tive reunião com os obreiros. Eu mostrei lá um líder realista. É melhor ser realista, porque ele é real. Aquilo que é real ele faz. Aquilo que ele sabe que vai dar certo ele faz. Ele se mete. Ele é ousado no limite da ousadia de ser realista. Agora tem o líder sonhador. Eu sou sonhador. O sonhador já esteve lá, já voltou e falou: é real, é a terra prometida. Esses 10 baguá aí, só vê os filhos de Anak, só o perigo, só os inimigos. Vai, seu bando de frouxo. Deus falou que ele estava dando uma terra, manaria, leite e mel. Quem entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb. Nós vamos entrar nesse avivamento. Nem que seja só 2. Espero que eu seja 1. E os que crerem. Os adultos que ficaram blasfemando, que ficaram reclamando de Deus, ficaram condenando, reclamando, murmurando, morreram todos. Andaram em círculo. Não sobrou um para contar a história. Se precisasse de um daqueles antigos para tirar uma gota de sangue, para fazer um antídoto, para salvar os demais, não tinha jeito. Morreu. Mas nasceu muitos filhos. Josué e Caleb entraram. E os filhos daqueles que ali morreram, que não estavam ainda totalmente contaminados, que deu para passar. Aqui estão os escolhidos, os gideonitas, como foi falado na reunião.
Um povo seleto que Deus vai honrar. Eu confio em Deus e em vocês, que vocês não vão recuar, retroceder jamais, recuar jamais, avançar sempre. Se motivem, tem dons para vocês. Se motivem, tem dons para vocês. Se motivem, tem unção para vocês. Se motivem, tem poder para vocês. Se motivem, tem glória para vocês. Se motivem, tem presença. Tem mover. Vocês serão uma igreja viva. Terá rodinha no pé de vocês. Uma igreja em movimento. Um reino em movimento. Um reino que não consiste de 1 Coríntios, coloca lá 4:20, só de blá 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 palavra, mas de poder de ação. Estamos acumulando um poder dentro de nós. Nós vamos explodir se a gente ficar aqui, vai arrebentar tudo, vamos ter que explodir lá fora. 1 Coríntios 4:20, o que diz? Pois o reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. Nós vamos agir, mas no tempo oportuno. Vamos nos preparar mais uma vez e vamos partir. Como foi o vídeo último que foi solto para vocês, em guerra. Gideão, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, vamos para cima dos inimigos. E o inimigo não é carne e sangue, é aqueles que seguram as pessoas no engano, na religiosidade. Seguram eles dentro dos centros de macumba, de imbanda, quimbanda, voodoo, magia negra, espiritismo, candomblé, bruxaria, feitiçaria, maçonaria e tudo mais. Segura esse povo aí, se curvando a Beelzebul, se curvando a Satanás. Nós vamos destruir no plano espiritual todos os dardos, as flechas, todos os bloqueios, todas as entradas e saídas dessa cidade vai ser explodida pelos anjos do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Vocês aprenderam que há poder no que sai da nossa boca. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, a nossa guerra é de palavra. O que você disser, lhe será feito. Está lá em Marcos 11, 20, coloca lá 23 para mim, Marcos 11, acho que é 23, 24 e 25, Marcos 11, o que diz? Aquele que disser a este monte, ergue-te, e eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nós estamos com isso dentro de nós, o que nós dissermos não será feito. Mas eu vou sair atirando para todo quanto é lado? Não, por isso o propósito. Numa guerra tem o coronel, tem o general, tem os capitães, tem os major, tem a equipe de mar, ar e terra, tem todos os segmentos. Cada um vai ocupar uma posição neste exército de Cristo. Só não vai acontecer o avivamento nessa cidade se você não quiser participar dele, porque ele vai acontecer de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra ele vai acontecer. Com a sua ajuda eu preferia que fosse, mas se for sem ela, vai acontecer da mesma forma, porque Deus falou, está falado, Ele vela pelo cumprimento da palavra dEle. Aplauda Jesus. Deixa eu só falar isso daqui, meu Deus, eu preciso falar só isso. Pode subir aqui o louvor. Não, mas o louvor espera, deixa eu só falar isso aí. Olha que interessante essa conclusão, ó. Todos nós fomos visitados pelo Senhor, amém? Recebemos Jesus, fomos visitados. E as visitações que receberam foram as mesmas. Todos foram visitados para receber a salvação, ok? Todos foram visitados para receber a salvação, amém? Entenderam? Amém. No entanto, em razão das diferenças, do preço que cada um de nós pagou, ou tem pago, nossa utilidade nas mãos do Senhor pode ser diferente da dos outros. Vou falar. No entanto, em razão das diferenças do preço que cada um de nós pagou, nossa utilidade nas mãos do Senhor pode ser diferente das dos outros. Paulo pagou o preço maior e sua utilidade foi maior. Foi a pessoa que mais escreveu as cartas do Novo Testamento. É o que mais pagou o preço, mais ele foi usado. Quanto mais você pagar um preço maior, mais você vai ser usado. Isso é tudo. Você faz mais hora extra, você se dedica mais, tem 2 empregos, mais você recebe. Tudo é assim. Presta atenção, olhe para cá, amados. Isso daqui
É revelação fresca para a tua vida. Depois você vive batendo cabeça aí, porque não presta atenção no que Deus está te falando. Para bem, pastor, ora por mim. Não vou orar. Ora por mim, porque está assim minha vida. Aquele dia Deus ensinou. Vai lá, pega o vídeo e vai assistir. O senhor é muito mal, pastor. Problema seu. Até quando eu ficar aqui que nem um otário ensinando? Estou ensinando. Já sou salvo mesmo, vou vender isso daqui, pôr em aluguel, dou para vocês ali o prédio ali menor, e vou morar lá nos Estados Unidos, criar meus filhos. Vou perder minha salvação? Não. Vai chegar lá, Deus vai me cuspir? Não vai. Vai falar, entra, cabeção do seu pai. Vai lá para o final da fila, vai lá para o meio do pasto lá. Aqui nas mansões é só para aqueles que quiseram pagar um preço. O que eu estou falando é pura realidade, está na Bíblia. Aquele que semeia 30, colhe 30. Quem semeia 60, colhe 60. Quem semeia 100, colhe 100. Se mais semeia na obra de Deus com a tua vida, mais tu vai ser recompensado. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Aquele que paga mais preço que os demais, ele é mais recompensado. Amém? Obreiros, use bastante obreiro para ir rápido a distribuição do envelope. Quem é ofertante, pretende ofertar, continue. Porque se você não acredita, Deus não pode fazer nada. Questão de dinheiro se resolve com dinheiro. Questão de Satanás se resolve resistindo a ele. Questão de cura, resolve se você tomando posse da palavra, você mesmo, alguém liberando a palavra para você, você crendo, e alguém falando, receba então, e você recebe. O reino dos céus, ele é simples, amado, e nós que confundimos. É um reino de poder. Não ocorre porque nós não aceitamos. Nós não temos fé para receber aquilo, nós não cremos. Porque se você crê, diz a palavra, tu verás a glória de Deus. João 11:40, Marta, Maria, para de murmurar, para de chorar. Eu digo para vocês, se tu creres, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Lázaro, saia para fora. Pronto, está resolvido, Marta e Maria. Para de murmurar, para de reclamar. Eu sou Deus. Não é assim que disse Jesus? Eu sou o Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração para receber revelações, amado, e sermos obedientes. O que haverá de pessoas que vão partir dessa igreja, que já partiram, um monte vão partir ainda, mas são filhos, um dia vão voltar, porque o propósito delas é aqui. As que não são daqui, não são daqui. Eu só falo de boca cheia, porque Deus tem se revelado. Não adianta, é bater com a cabeça. É que nem quando Deus fala, não separa, eu vou divorciar. Quantas pessoas, quantas pessoas, meu pai e a minha mãe mesmo foram divorciados, voltaram. Tem um William aqui, não adianta. Quando Deus tem um propósito junto, pode divorciar, pode separar, pode ir para outro país, e Deus fala, vai ter que voltar. Quando você sabe do teu propósito, coloca João 15:22 para mim. Se eu não vier, não nos houver a falar, não haveria pecado. Se eu não vier, não houvesse se revelado a você em propósito, não haveria como você saber. Mas agora não há desculpa. Eu uso essa passagem de João 15:22, que vai pôr ali, só para você entender. Se eu não vier e nem nos houver falado, revelado, não haveria pecado, não haveria como nós cumprirmos. Mas agora não há mais desculpa. Se você soube o teu propósito, está enrolado. Mas eu gosto de louvar, e Deus te quer pregando. Eu gosto de evangelizar, e você está ensinando. Está fora do propósito. Olhe para cá e deixa eu encerrar. Saul, o que ele era? Rei. Ok? Quem era Saul? Um rei. Deus o chamou, o constituiu como o quê? Um rei. Ok? Tudo certo. Deus falou para Saul, vai lá, está vendo? E quando você destruir todos os inimigos, destrua todos. Até as mulheres grávidas, mata tudo. E o seguinte, antigamente quem ganhava a guerra podia trazer os despojos. O que é o despojo? Camelo, avião, carro, navio, o que tinha de bens trazia. Podia pegar. Ele falou, não traga nada e mata todos. Saul foi e pisou na bola com Deus. Aí sabe o que Deus fez para ele? Olha aqui, ó. Estou de olho em você. Pisou na bola, hein, Saul? Está na minha lista negra, ó. Ó Deus, ó. Aí um belo dia, Saul, o rei Saul, em vez de cumprir o ofício dele, o propósito dele, vai dar uma de sacerdote e de profeta, ofereceu sacrifício e oferta. O Senhor olhou aquilo e falou, te rejeito. A partir de hoje tu está rejeitado. Te levantei para você cumprir um propósito, quer cumprir outro? Saul, tu está rejeitado.
Qual foi o destino de Saul? Demônios entraram pela orelha, saíram pelo nariz, que nem aquelas lombrigas. Tinha demônio na vida dele. Que o sucessor dele, que Deus já tinha preparado, que é o raquítico, o franzino lá, o ruivinho, sei lá se ele era ruivo ou não, Davi, tinha que tocar a harpinha para os demônios sair do corpo do Saul. E sabe por quê? Sabe o que ocorre nas igrejas atuais? Tem um monte de pessoas rejeitadas dentro da igreja, rejeitadas por Deus, porque quer cumprir um propósito da qual Deus não te vocacionou. Por isso que esse negócio é um estreito. E eu prefiro não dar minha opinião de qual é o seu propósito. Prefiro que você vá em Mateus 6,6, entre no teu quarto, buscar o teu pai que em secreto está, e lá em secreto ele vai se revelar a você. Ele vai falar, o teu propósito é esse. Não fique como uma pessoa rejeitada. Só faça o que Deus pediu para você fazer. Ponto. Que passar disso é de procedência maligna. Deus não quer a mais, Deus não quer a menos. Deus só quer a sua cota. Você é uma peça de um carro, é um veículo. Você é membro do corpo de Cristo. Deus está edificando a igreja viva, uma igreja do mesmo material que Cristo. Cristo é a pedra angular. É como eu uso. Se a gente pega um celular, vai edificar de celular, qual é a marca? Motorola, Samsung, iPhone, LG. É do mesmo material? Não, mas tudo é iPhone. Não é do mesmo material. Vamos de novo. Edificai a igreja sobre o celular iPhone, Samsung, LG. Deus falou, iPhone, Samsung, LG, Motorola. Mesmo material. Entenderam agora? Aí vem alguém com raiva, com ódio, que não perdoa. É do mesmo material de Cristo? Cristo fala que nós temos que perdoar, dar o outro lado da face. E o que Cristo termina na cruz dizendo? Uma das penúltimas palavras: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Agora, quem é você para dizer que não perdoa? Eu perdoo, está todo mundo perdoado. Quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar? Eu tenho que ser do mesmo material de Cristo. Ele vem buscar a igreja edificada sobre Ele. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular. O material é de Cristo. Ou somos a imagem e semelhança de Cristo, ou sei lá o que vai acontecer com a gente. Pense, repense sobre a tua vida. Pense, repense sobre a tua vida.